As condições político-institucionais mostraram-se propícias para a fundação de uma universidade no estado de São Paulo, depois da derrota paulista na Guerra Civil, a chamada Revolução Constitucionalista de 1932. No clima conciliador que se seguiu, um dos membros do grupo liberal, Armando de Sales Oliveira, que por sinal era casado com uma filha de Júlio de Mesquita, do Estadão, foi nomeado em 1933 interventor em São Paulo por Getúlio Vargas. Resultado de acalorados debates de ideias e de conflitos políticos radicalizados, isto é, havia-se chegado a uma guerra civil, em 25 de janeiro de 1934, nascia a Universidade de São Paulo. Pelo projeto inicial, foram integrados sob um sistema único, mas com direção autônoma, as faculdades profissionais e os institutos especializados. A Faculdade de Filosofia era constituída e ela era pensada, ela era a grande inovação da proposta, sendo a primeira do Brasil. Como medula da nova universidade, a Faculdade de Filosofia deveria ser o lugar da preparação das elites dirigentes nacionais, responsáveis, em última instância, pela resolução dos grandes problemas de toda a nação. São Paulo, vencido nas armas, encontrara um novo espaço de luta para defender sua hegemonia política em âmbito nacional. É relevante notar que, ao lado das faculdades tradicionais, nascidas no século XIX, Direito, Medicina, depois também a Escola Politécnica, elas foram criadas segundo um modelo napoleônico. No entanto, a concepção da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras se aproximava do modelo germânico da Universidade de Berlim. Formar as elites bem pensantes e dirigentes, dedicar-se à pesquisa desinteressada e manter a autonomia diante do poder político. Em suma, a faculdade surgiu sob a égide de uma concepção liberal elitista que definia seus objetivos e os meios para alcançá-los. Desde o início, a faculdade enfrentou problemas. Para dar aulas vieram professores estrangeiros, franceses para as humanidades, italianos e alemães para as ciências exatas, um português e um espanhol para a literatura, obviamente português e espanhol. Internamente, havia rivalidades entre a nova e as velhas escolas. As condições físicas de funcionamento eram precárias e não havia salas de aula suficientes. Externamente, as críticas vinham de todos os lados. Os católicos contestavam a presença dos racionalistas materialistas. Os defensores do ensino técnico profissional consideravam inútil a presença dos franceses dedicado ao ensino das humanidades. Os integralistas nacionalistas xenófobos manifestavam-se contra a presença de estrangeiros. Mas a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras se consolidou e construiu, com seus docentes e alunos, um perfil de ensino e pesquisa apoiado em reflexão crítica e voltado, em grande parte, para o estudo das questões brasileiras. Se a década de 1930 foi a de criação e instalação da nova universidade, a década de 1960 pode ser tomada
como outro marco relevante em sua história. Depois do golpe de 1964, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e a Universidade de São Paulo enfrentaram dissensões internas e externas, sendo palco de manifestações de oposição à ditadura e também de repressão por parte do regime militar. Houve aposentadorias compulsórias e cassações de professores em 1964 e em maior número em 1969, depois do AI-5. Alguns professores e alunos integraram os movimentos clandestinos de esquerda e pagaram a rebeldia, à época chamada de subversão, com cassações, prisão, tortura e até com a morte. O prédio onde funcionava a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras estava localizado na Rua Maria Antônia. Em 2 de outubro de 1968, os alunos da faculdade, assumindo uma posição contra o regime militar, iniciaram cobrança de pedágio para a recém-extinta União Nacional dos Estudantes. Os estudantes do Mackenzie, liderados pelo autodenominado Comando de Caça aos Comunistas, revidaram, jogando ovos. No dia seguinte, 3 de outubro, o conflito ganhava amplas proporções com o ataque do CCC, Comando de Caça aos Comunistas, que atirou bombas no prédio da faculdade. Na rua acontecia uma grande manifestação de estudantes que terminou tragicamente com a morte do estudante secundarista José Carlos Guimarães, de 20 anos, morto por um tiro na cabeça. O prédio da faculdade foi incendiado, impossibilitando sua utilização e obrigando sua mudança em precárias condições para o campus do Butantã. Concomitantemente, discutia-se a reforma da universidade em nível local e nacional. A concepção liberal elitista que embasara a criação da USP iria passar por alterações profundas com a aprovação em nível federal da reforma da universidade em 1969, reforma esta acontecida depois de muitos embates e divergências. Baseada no modelo universitário norte-americano, a reforma preconizava uma universidade voltada para responder mais diretamente às necessidades do mercado de trabalho, propondo a melhor formação de recursos humanos qualificados para esse fim. A partir de então, a ideia de modernização das instituições superiores foi alçada ao objetivo maior a ser alcançado. Foi-se construindo um vocabulário especializado para indicar a universidade ideal: eficiência, competitividade, despolitização, produtividade e, mais recentemente, internacionalização. Enfim, o que Franklin Leopoldo e Silva chamou de projeto neoliberal de racionalização modernizadora. Com relação à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a reforma produziu mudanças drásticas. A faculdade ficou restrita às humanidades e letras e perdeu vários de seus cursos, matemática, física, química, biologia, que se constituíram em institutos separados. Assim, a faculdade passou a se chamar Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Em sua história, os integrantes da faculdade
permaneceram atentos e participantes dos desafios políticos que se apresentavam. Em muitos momentos, houve conflitos envolvendo docentes, alunos, funcionários, reitoria e o governo estadual. Ainda durante o regime militar, os professores se organizaram para criar em 1976 a ADUSP, Associação dos Docentes da USP. Em 1979, os alunos refundaram o Diretório Central de Estudantes, que adotou o nome de Alexandre Vanucchi Leme, aluno da USP que morreu na prisão em 1973. Mais à frente, em 1988, surgiu o SINTUSP, Sindicato dos Funcionários da USP. Muitas foram as mobilizações, as passeatas, os abaixo-assinados, as concentrações, as greves, algumas exitosas, outras fracassadas, algumas bem justificadas, outras não, ocorridas nesse período. Em suma, nestes 78 anos de vida, na minha maneira de ver, a Faculdade de Filosofia fez conviver produção do conhecimento e participação política e alcançou reconhecimento nacional e internacional por seu desempenho no âmbito da docência e da pesquisa nas áreas de humanidades e letras. Seus professores produziram contribuições extremamente relevantes nesses campos do saber. A faculdade construiu um sistema de pós-graduação que se distingue pela excelência. À guisa de conclusão, como concluir estas muito breves considerações sobre a universidade referidas a espaços e temporalidades diversas? Por que propus pensar a universidade em perspectiva histórica? Para afirmar, como proclamava Cícero, que historia magistra vitae est, e assim, ao conhecer os erros do passado, ser capaz de corrigi-los no presente? Não, sem dúvida. Mas creio que o estudo do passado produz uma compreensão vertical dos temas em pauta, oferece um redimensionamento de questões e perguntas e possibilita a construção de argumentos mais bem alicerçados para o debate de problemas, ajudando a entender o presente. A identificação de concepções que regeram a vida da universidade no passado lança luz sobre o modelo atual da universidade brasileira, que consagrou a despolitização do saber como valor positivo e impôs exigências que conduzem seus docentes a se voltarem exclusivamente para a sua própria carreira, para um individualismo exacerbado e para uma competição extenuante. Os conflitos inerentes à vida universitária nos envolvem também nos dias atuais. Do mesmo modo, há uma constatação iniludível sobre a antiga corporação medieval que cruzou os séculos, passou pelo modelo liberal germânico e napoleônico e chegou ao projeto neoliberal do presente. A universidade está composta por mestres e alunos, e sem esse par, a instituição não existe. Nesse sentido, os alunos não estão do outro lado ou à margem das decisões, porque eles são parte intrínseca da instituição. Por isso mesmo, é importante pensar em conjunto o presente
e o futuro da nossa faculdade e da nossa universidade. É exatamente porque aprendemos e ensinamos a construir um pensamento reflexivo e crítico, independente dos poderes políticos instituídos, temos o dever de manter abertos os espaços de debate democrático em que convivam respeitosamente ideias antagônicas. Muito obrigada pela atenção. Encerrando esta aula magna, quero agradecer, em nome da direção da faculdade, toda a faculdade, a belíssima aula da professora Lígia, lembrar a todos, agradecer a presença de todos e comunicar e informar que, por ser aula magna, não há espaço, não se faz depois um debate, não há perguntas. Então, boa noite a todos, obrigado.